Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa. Eminentissimum ac reverentissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. No dia 13 de março de 2013, Jorge Mário Bergoglio, arcebispo de Buenos Aires, capital da República Argentina, é nomeado Sumo Pontífice da Igreja Católica, sucedendo o renunciante Bento XVI. A designação de Bergoglio se realiza no segundo dia do conclave e surpreende o mundo inteiro, gerando um grande questionamento sobre este argentino que passa a se chamar Francisco. É o primeiro Papa latino-americano e o primeiro Papa pertencente à Companhia de Jesus, a ordem missioneira por excelência. Enquanto se espera a posse formal, Francisco se mostra como um Papa diferente, com decisões e gestos de humildade e cercania que surpreende não somente aos católicos, como também a todos os homens e mulheres do mundo. Se vislumbra uma profunda mudança na Igreja Católica, um tempo novo, baseado na humildade, no diálogo e na evangelização, parece começar com um novo Papa. O Papa de todos. Quem não caminha, não deixa pegadas, não serve para nada. Na vida, a gente tem que caminhar como caminhou Jesus, deixando pegadas que marquem a história. Pegadas que deixem descendência. Jorge Mário Bergoglio é filho de imigrantes italianos, que a princípios do século XX chegam à Argentina em busca de um lugar para viver longe da fome e das guerras. Em 1927, decidida a realizar o êxodo ao novo continente, sua família paterna se vê obrigada a vender seus bens em Porta Comaro, na região de Piemonte, estado de Asti, para conseguir algum dinheiro. O atraso dessas vendas faz com que os Bergoglio percam suas passagens no Principesco Mafalda. Esse evento, como um sinal de predestinação, salva milagrosamente suas vidas. O Mafalda afunda no litoral do Brasil. A viagem finalmente se concretiza em janeiro de 1929 e terminam se radicando na cidade de Buenos Aires, a capital da Argentina. Em 1934, Mário José Bergoglio conhece a Regina Maria Sivori durante uma missa celebrada no Oratório Salesiano de Santo Antônio, no bairro portenho de Almagro. Se casaram no ano seguinte e em 1936 nasce o primeiro dos seus 5 filhos, Jorge Mário. No dia 21 de setembro de 1953, com 17 anos, Jorge Mário conhece um novo sacerdote com quem se confessa na igreja de São José de Flores. Esse encontro desperta sua fé. Nesse dia, ele decide se converter em sacerdote. 4 anos depois, em 1957, ingressa no seminário de Vila Devoto, outro bairro da cidade de Buenos Aires, como seminarista da Companhia de Jesus. Nesse mesmo ano, como uma prova de fé, uma grave doença pulmonar põe em risco sua vida, sua vocação e seu destino de Papa, mas o chamado de Deus é mais forte. 56 anos depois, é eleito Papa. Jorge Mário Bergoglio tem 76 anos de idade. Desde que é ordenado sacerdote em 1969, Jorge Mário Bergoglio começa a assumir diversos papéis de responsabilidade.
Logo depois de ocupar de 1973 a 1979 o cargo de superior provincial dos jesuítas na Argentina, é nomeado arcebispo da cidade de Buenos Aires em 1998 e cardeal em 2001. Preside a Conferência Episcopal Argentina de 2005 a 2011. A experiência adquirida durante quase 40 anos numa cidade complexa e uma região de enorme religiosidade popular é fundamental para sua designação como Papa. Isto vai colocar em uma posição extremamente interessante, que o permitiu ver a complexidade de toda a Igreja, não só de uma ordem religiosa ou de diocese, mas também de uma igreja neste grande continente que é a Argentina. E que, portanto, já havia dado uma prova importante e grande de alta responsabilidade e capacidade pastoral e referida ao governo de uma grande diocese. E, evidentemente, tinha ganhado o respeito e a estima dos seus irmãos, de outros cardeais, seja por sua espiritualidade ou por sua personalidade. Os que chegam a conhecê-lo coincidem que somente a sua presença transmite calidez e serenidade, e uma abertura pouco comum em relação a todos os homens e mulheres, sem importar sua ideologia, sua classe social, nem sua crença. Bergoglio é um pastor comprometido com a sua gente, próximo à sua gente. Jorge Bergoglio eu conheci na década de 70, eu acho que foi em 71, não posso garantir. Passaram muitos anos. Era um homem jovem, muito bom e muito preocupado com o sofrimento alheio. Ele era assim, um homem preocupado. Abria as portas, ou mostrava que as portas estavam bem abertas para dialogar e para se comprometer com o trabalho espiritual ao bem da sociedade argentina em especial e da humanidade em geral. O que surpreende do Bergoglio quando alguém está com ele é que ele se interessa pelo coração, pela salvação do indivíduo, pela salvação de cada pessoa. Essa é a coisa que para mim faz feliz a todos que estão do seu lado. Hoje, a festa que celebramos é a festa do amor. E o amor é adorar a Deus, o único Deus, adorar. E ajudar uns aos outros. E Jesus, quando lhe lava os pés aos discípulos, não queriam acreditar, os discípulos não queriam. Como ele vem lavar os pés? Mas é todo um símbolo que durante 2000 anos vem se repetindo. Um símbolo de serviço, onde cada um tem que estar a serviço do outro. Lembro de estar na igreja do bairro. Me lembro que estávamos fazendo um palco, porque fazíamos uma mesa na rua. Tinha chovido, assim que tínhamos pouco tempo, e pegávamos caixa de cerveja e colocávamos na tábua em cima, como se fosse uma mesa. E dizíamos, que sorte que Bergoglio ainda não veio, mas já tinha passado 1 hora. E de repente o vemos sair do meio da favela, de uma casa, com as pessoas, e ele me diz, já terminaram? E eu lhe digo, onde o senhor estava? Vi que estavam trabalhando e as pessoas me pediram que lhes benzesse a casa. Mas as pessoas não sabiam que ele era bispo, porque fazia pouco tempo. E depois ele pôs as vestimentas de bispo, a mitra, o báculo. As pessoas ficaram assombradas. Isso que os romanos veem agora, os italianos e o mundo todo, ele sempre fez. Ele sempre foi assim. Nunca fingiu. Ele é assim. Ele é simplesmente assim como o veem. É assim porque ele gosta de estar com o povo, porque é um pastor. Ele voltou a me surpreender uma vez que fomos a Buenos Aires, quando fomos à festa de São Caetano, no dia 7 de agosto, lá depois da missa, depois da homília, como os argentinos já sabem, ele vai cumprimentar uma por uma das pessoas que estão na fila. Ele vai para falar com cada pessoa. Benze as barrigas das grávidas, fala com as crianças de futebol e assim vai caminhando ao longo dessa fila
por horas e horas. O olhar do pobre, que coincide com o nosso, isso é, ainda que o pobre seja alguém a quem há que ajudar, fundamentalmente é alguém a quem temos que aprender. Então, esse olhar faz com que o pobre não seja somente para a caridade, mas alguém que ajuda a cada um de nós a aprender para a sua própria vida. À frente da sua igreja, Bergoglio acompanha de maneira incansável a todos aqueles que sofrem, mas seu compromisso se torna ainda mais evidente em 2001, quando uma severa crise política e econômica deixa a Argentina próxima da ingovernabilidade e com milhões de desempregados. Sua visão desta crise é comovente, pacificadora e chama a atenção de argentinos e estrangeiros. Tinha manifestações nas praças, ruas fechadas, panelaços, pessoas que iam à praça com as panelas. E ele já sabia bem sobre tudo o que acontecia, mas me explicou a crise principalmente através de uma imagem. A imagem dos pais e mães de família que talvez perdessem o trabalho, estavam em dificuldades e choravam de noite para que os seus filhos não vissem. Quando me transmitiu essa imagem de dignidade ferida, me surpreendeu a delicadeza de um homem que sabia ver o sofrimento dos corações dos indivíduos. Bergoglio é quem pensa constantemente. Qual a resposta mais adequada àquele que está sedento de uma dimensão de espiritualidade, sedento da presença de Deus, mas o homem simples da rua, não um acadêmico, o homem sofrido. Em 2004, Buenos Aires é sacudida por uma tragédia. Uma discoteca popular pega fogo, deixando 194 mortos, entre os quais foram encontrados jovens e crianças. Mais uma vez, Bergoglio sofre em carne própria. Esta cidade viu chegar ao fim a vida de 194 filhos jovens que eram promessa, que eram futuro. Acabou a esperança desses jovens, que não vão ser substituídos por ninguém, porque cada um é único, insubstituível. Por isso, eu queria dizer a esta cidade, tão preocupada por muitas coisas, que olhe com coração de mãe, porque a cidade também é mãe. Estes filhos que já não estão, e que chore. Queridos irmãos e irmãs, Buenos Aires precisa chorar. Buenos Aires não chorou o suficiente. Buenos Aires trabalha, busca, luta, faz negócios, se preocupa pelo turismo, pela viagem, não chorou o suficiente esta bofetada. Buenos Aires precisa ser purificada pelo choro desta tragédia e de tantas outras. Mas essa forma de ser pacificador não lhe impede de lutar duramente contra os abusos e as injustiças. É muito terrenal, demonstrou de mil maneiras, mas também é muito espiritual. Os que conhecem ele sabem que tem uma profunda espiritualidade. Então é como um contraste. É uma pessoa que, a partir do espiritual, enfrenta os temas terrenais. Digamos, não fica em uma dimensão, nem num caso nem no outro. Não fica na dimensão terrenal e não fica na dimensão espiritual. Provavelmente os cardeais que o elegeram têm captado isso. Como arcebispo de Buenos Aires, enfrenta os temas mais difíceis de uma grande cidade da América Latina, na qual convergem o poder político e econômico e os bairros periféricos que sofrem a pobreza e a exclusão. Nesta cidade é proibida a tração animal, sabiam? Ou seja, se vocês vão com uma carroça pelo centro, confiscam o burro ou o cavalo. Mas todas as noites eu vejo na Praça de Maio
carrinhos carregados de papelão, puxados por uma criança. Nesta cidade, se raptam as mulheres e as jovens e são submetidas ao uso e ao abuso do seu corpo. Nesta cidade, há homens que lucram e se deleitam com a carne do irmão, a carne de todos esses escravos e escravas. A carne que assumiu Jesus é a mesma, e pela qual hoje Jesus está aqui, vale menos que a carne de um animal. E isso acontece aqui nesta cidade. Se cuida melhor de um cachorro que desses escravos nossos, que levam pontapés, são descartados. A grande cidade de Buenos Aires. Um momento muito forte para mim foi quando me ameaçaram de morte e eu fui na casa dele, onde ele morava num apartamento pequeno, modesto, e lhe disse: olha, aconteceu isso. Me ameaçaram depois de que fizemos uma denúncia sobre a droga nas favelas. E alguém se incomodou com isso. Eu lembro que ele pegou a cabeça, sentou e me disse: se tem que acontecer alguma coisa, eu vou pedir a Deus que aconteça comigo e não com você. Como argentinos, não sejamos hipócritas. Na escola nos ensinam que a Assembleia de 1813 aboliu a escravidão. São grandes mentiras. Existem outros tipos de escravidão que a dos negros daquela época. E hoje viemos pedir pela liberdade desses escravos. E viemos pedir com nossa oração, com nosso coração, amando e com nossas obras. Assim é o cardeal que Buenos Aires pede. Por isso há 40 mil corações em frente à Catedral Portenha, lamentando a partida de Bergoglio e festejando a chegada de Francisco. Estava na agência ANSA, onde eu trabalho, eu sou jornalista lá. Tínhamos destacado bem com canetinha os nomes dos possíveis. Ele não estava. Então, quando se escutasse o nome, veríamos o sobrenome. Tínhamos aí os 10 nomes destacados. Quando começa a dizer em latim o nome dele, todo mundo ficou desconcertado, não captou exatamente o que dizia. Um colega grita: é Bergoglio. Imediatamente escuto o que dizem Francisco, então digo: não, cuidado, não se enganem, pode ser um Francisco. Isso eu conto sempre. Parecia tão incrível que o tinham escolhido. As apostas eram 70-1. Absolutamente diziam que não. Ninguém podia acreditar. Ele já estava pensando na aposentadoria. E, de repente, Deus lhe deu um desafio. No momento em que ele pensava em se aposentar. Um desafio muito grande. E acho que é um momento muito importante, não somente para a sua vida, mas para a vida da igreja. Em um momento eu olhei para cima e vi que a televisão dizia Bergoglio Papa. Eu fiquei tão chocada porque não esperava. Me emocionei. Comecei a chorar desconsoladamente. E o senhor que estava na mesa do lado me disse: senhora, o que aconteceu? Esse homem é tão ruim? Então eu disse a ele: não, é meu amigo, não vou vê-lo mais. Eu não podia parar de chorar. É uma situação engraçada, mas é importante como saiu o sentimento. Porque eu sou muito dura para demonstrar sentimentos. E assim ficou claro que o que eu sentia era a perda. Me surpreendeu que a eleição dos cardeais fosse tão majoritária em relação a um homem tão simples como ele, o cardeal Jorge Mário Bergoglio. Nota-se na cara. É uma boa pessoa. Foi uma surpresa. Traz ventos novos, frescos. Eu estou muito emocionado. Um Papa sul-americano, de Argentina, de Brasil, são irmãos. Então, uma beleza, tudo certo. A mim me gostou muito. O
Francisco que o mundo começa a conhecer não é diferente do Bergoglio que conhecem os argentinos. Sua coerência demonstra a sua autenticidade, de um jeito de ser e de agir exemplar e inspirador. Ao longo dos seus 56 anos a serviço de Deus e seu povo, 3 pilares de pensamento que construíram sua maneira de viver e sua palavra. Tanto para o jovem seminarista da Companhia de Jesus, como para o bispo portenho ou para o Papa Francisco, são vitais para a transcendência e para a construção de um mundo melhor e próximo a Deus, uma vida de austeridade e ajuda ao necessitado, uma cultura de diálogo e o encontro entre homens, e uma reevangelização para voltar a nos conectarmos com o Criador. E hoje, caros amigos, vemos como se responde à vocação de Deus com disponibilidade, com prontidão, mas vemos também qual é o centro da vocação cristã: Cristo. Cuidemos de Cristo em nossa vida, para cuidar dos demais e para cuidar da criação. A eleição da humildade que fez sua honorável santidade torna evidente o critério que o guia na eleição essencial. Isso enche de esperança o coração de todos os fiéis repartidos pelo mundo e, em geral, de todos os homens. O Papa Francisco, com seu estilo de vida simples, que desorienta alguns e surpreende a outros, na verdade transmite uma mensagem instantânea de simplicidade, de austeridade e de pobreza na vida pessoal que demonstra ao mundo e o obriga a se perguntar se não está vivendo de forma errada, ostentando uma riqueza superficial e ilusória. Esta é a mesma mensagem com a que Bergoglio marca durante anos a Diocese de Buenos Aires, inclusive muito antes de sonhar em se tornar Papa Francisco. Acho que os primeiros passos que Bergoglio deu como Papa Francisco nos revelam e nos dão pautas de como será seu papado, direcionado à humildade e modéstia. Todos nós que conhecemos e trabalhamos com ele, vimos ele vir de ônibus, de metrô, dispensar um carro com chofer, uma casa cômoda. Foi uma série de atitudes. Primeiro impacto, atende ao telefone, não é preciso passar por 3 ou 4 pessoas. Aceita o convite, lhe pergunto se ele vai de carro, ou seu chofer, ou se ele mandava nos buscar, e sua resposta foi: não tenho carro, não tenho chofer, e não me mande buscar. Vou sozinho, de ônibus. Ele chega andando, sozinho, vestido como sacerdote, como qualquer um que visse na rua diria: pároco do bairro. Sua imagem era de um pároco. Há uma hora, ele tem dado mostras dessa austeridade no papado pelo tipo de roupa, por não querer usar um carro, e me dizem: ai, que admirável, você não se emociona? E eu digo: não. Não morar nos aposentos clássicos do Vaticano, designados para o Papa, mas senão em um lugar muito mais modesto. A modéstia o vai caracterizar. Seu estilo de vida também implicava os demais, certo? Era como dizer: bem, se o bispo de Buenos Aires vive dessa maneira, nós também temos que ter uma atitude similar. Assim, com exemplo, e sem que seja necessário tanto palavreado, podemos dizer que o Papa Francisco já pôs em movimento um caminho em direção a uma renovada simplicidade, pobreza e austeridade. Essa vai ser, sem dúvida, a atitude de Bergoglio. Por quê? Porque sempre vi ele com uma atitude companheira que nunca se afastava desta conduta. Humildade, simplicidade, compromisso social. E os momentos mais lindos que passei como padre e como bispo foram os momentos que passei junto às pessoas, ao santo povo fiel de Deus. E o que fica no meu coração é isso: ter caminhado junto a um povo que busca Jesus
e ter escutado tantas coisas, ter aprendido tanta fidelidade, tanta fidelidade. Bergoglio toma o espírito de profeta, baseado em todos os evangelhos, a base do espírito cristão, e o trata de transformar em carne. Cristo era pobre, Cristo amava todos, e especialmente os pobres, e o Papa de todos também. Para ele, o centro de Buenos Aires, onde foi bispo, não era a Praça de Maio, onde reside o poder, mas os bairros periféricos, onde ele estava presente nos bairros como Retiro, Barracas, Lugano, Matadeiro. Então, aí ele centralizou seu trabalho, sua vida, seu acompanhamento e também fez o resto da cidade ver esses bairros mais pobres. Mais de uma vez estivemos com ele nas favelas. Lembro de uma vez em particular, um domingo, que fomos juntos a uma favela que se chamava Cidade Oculta. Aí fomos todos juntos a pé a esse lugar onde se celebrava a festa patronal. Ele rezou a missa, falou com as pessoas e depois houve uma grande festa popular com dança e uma comida típica que se chama locro, onde boa parte dos moradores das favelas eram imigrantes paraguaios. E assim estivemos juntos o dia todo. Duas coisas que sempre me chamaram a atenção. Há menos egoísmo que em outros lugares. Há mais solidariedade. A segunda é a fé. A fé na Virgem, a fé nos santos, a fé em Jesus. Aqui eu noto que são, não só esse, mas todos são bairros de fé. Então estas duas coisas, a fé profunda e a solidariedade, que quando se juntam estas duas coisas, nasce a alegria. O centro do mundo para ele vão ser os lugares onde a igreja está. Lugares bastante pobres, países que não são levados em consideração. O olhar dele vai estar posto em tantos laicos, sacerdotes, religiosas que hoje estão trabalhando como missioneiros, em meio de situações muito difíceis, de guerra, de fome, Aí vai estar a presença e o olhar do Papa. Eu acho que foi também uma linda surpresa o nome que elegeu o Papa, o novo Papa Francisco. Esse nome ninguém nunca tinha escolhido e com certeza foi uma decisão original, bastante surpreendente, mas de uma claridade cristalina. Porque acho que todos compreenderam desde o primeiro momento, desde que se aproximou com seus companheiros sobre São Pedro, que tipo de mensagem quis dar, escolhendo intencionalmente, de maneira tão clara e decidida, o nome Francisco. Isso se confirmou nos primeiros dias de pontificado de modo muito evidente. Talvez o mais imediato nesse papado de Francisco vai ser com seus gestos encaminhar o Vaticano a um mundo mais simples. Um mundo onde os cristãos querem que seja justamente o exemplo da nossa fé, já que aí está o sucessor de Pedro. E acho que esse vai ser o primeiro desafio que ele tem. Eu me assustaria se ele tivesse mudado. Graças a Deus, Jorge continua o mesmo. A paixão de Deus pelos humildes e os simples. A paixão de Deus por aqueles que são pacíficos, que não têm pretensão de ser mais que os outros. Essa paixão de Deus pela humildade, a simplicidade que se mostra como é, a simplicidade que não maquia a alma, a simplicidade que está para servir, está para adorar, está para se sentir povo de Deus. O exemplo do Papa Francisco cai como uma bênção na Praça de São Pedro. Milhares de almas são batizadas com uma alegria renovadora e uma expectativa inesperada. Há um pastor à frente da igreja. Se Francisco é um pastor, qual será essa mensagem, essa palavra que levará a todos os cantos do mundo? Que legado tentará deixar? Qual será essa herança da qual ele mesmo fala e que ficará no mundo atrás dos seus passos? Escutar ao alto como ele escutava.
ser ouvintes ou escutar, para que se revele a verdade na medida em que transparece o nosso orgulho. Escutar ao Senhor que inspira coisas grandes no silêncio do coração, no coração próprio e no do nosso irmão, do amigo e do companheiro, reconstruindo esse vínculo social a partir do consistente na busca comum. A experiência da comunidade cristã que se vive da América Latina é uma experiência de grande comunhão e de grande fraternidade, de um companheirismo afetivo e efetivo. Acho que estes traços, que são também psicológicos e humanos, pesaram na avaliação do cardeal Bergoglio como Papa. Eu diria duas coisas principais. Seguramente nota-se uma grande atenção de toda a população, cristãos e inclusive não cristãos, que completamente captam essa mensagem, digamos, muito simples, muito direto, muito claro, muito próximo às pessoas, que expressa grande amor e atenção pelo próximo e em especial pelos pobres. Ao ser desse jeito, o põe em sintonia com o mundo todo. Isso é muito importante. Eu acho que ele é assim. Se tivesse sido franciscano ou diocesano, teria sido mesmo. Eu acho que ele tem uma sintonia grande com o mundo, independente do seu pensamento, independente da sua religião, independente de tudo. A Igreja Católica é consciente da importância que tem promover a amizade e o respeito entre homens e mulheres de diversas tradições religiosas. Quero repetir isso. Promover a amizade e o respeito entre homens e mulheres de diversas tradições religiosas. Outra das coisas importantes que o Jorge fez é se abrir a outras religiões. Podemos dizer que a relação agora com os judeus, com os muçulmanos, é muito importante. Antes estávamos muito fechados, se era judeu era uma porcaria, se era muçulmano não sei o que lhes passava com Alá. E Jorge dizia que todos somos filhos de Deus e que o mais importante é que acreditássemos em Deus. Não importa o nome que você dá, o importante é acreditar em Deus e ser bom. Houve diferentes encontros e orações pela paz, que ele organizou em momentos críticos, para a paz mundial que nos reuniu em pedidos a Deus, para que se despertasse o sentimento de bondade, de consideração de todos os homens, para que lutássemos pela paz. Sendo cardeal, teve excelente relacionamento com todos os referentes de todas as religiões. Amizade com alguns deles, grande amizade com alguns. Então é um Papa com a visão voltada para o ecumênico. Da minha parte, desejo continuar seguindo as pegadas dos meus predecessores, a firme vontade de continuar o caminho do diálogo ecumênico, e agradeço desde já ao Pontifício Conselho por promover a união dos cristãos. A cultura do encontro significa como ponto central que o outro tem muito para nos dar, que temos que ir em direção ao outro com uma atitude de abertura e para escutarmos. Poderão algum dia todas as bandeiras do mundo compartilhar o mundo como compartilham as da Praça de São Pedro? Me parece que nesse tempo, nesse mundo que mudou tanto e que muda vertiginosamente, é uma pessoa que vai ter um papel importante quanto ao diálogo com o mundo, dentro da igreja, mas também da igreja em relação ao resto. Percebi um grande entusiasmo na igreja em geral e também nas declarações dos cardeais. Parece um Papa capaz de unir a igreja. O que me impactou em particular foi notar entusiasmo tanto nos conservadores como nos progressistas. Por isso, parece que é um Papa com capacidade de unir, não de confirmar as divisões, mas ao contrário, de pacificar, de unificar, de criar comunidade.
Para mim é belíssimo essa atenção especial que o novo Papa, digamos, atraiu com seu modo de falar com as pessoas de hoje, com palavras simples, com gestos expressivos de relação pastoral com as pessoas. Para mim, isso já é uma mensagem concreta de nova evangelização. Com o Papa Francisco, a Igreja promete ir ao encontro do mundo, e o mundo se encontra com uma nova oportunidade de começo. É exatamente ao contrário do que em Babel. Se ouvem vozes em todas as línguas, mas só se fala um idioma, o idioma do amor. Existe uma mudança que possa gerar maior entusiasmo? Como padre jesuíta, ele é perfeito para o que a igreja precisa nesse momento. Acho que ele vai renovar a igreja e a sociedade. É um sinal de esperança, acho que para o mundo todo. E especialmente porque a Europa precisa de uma mensagem. Acho também que de um Papa que não seja europeu. Vai fazer muito bem para a Europa e para a América Latina, com certeza. A experiência que o Papa teve vem de muito trabalho pastoral em Buenos Aires e também acho que o fato de que seja o primeiro jesuíta é algo que surpreende muito. A mudança é pro bem. A mudança é pro bem. Nunca nos esqueçamos que o verdadeiro poder é o serviço e que mesmo o Papa, para exercer o poder, deve entrar cada vez mais nesse serviço que tem um final luminoso na cruz. Eu diria que, como jesuíta, escuto as palavras do Papa Francisco. Posso ver seus gestos e reconheço a marca do jesuíta em sua raiz. Para mim, é emocionante de verdade. É claro que essa dimensão missioneira, que o leva ao contato direto com as pessoas, é algo que forma parte do nosso carisma. Uma coisa considerada característica dos jesuítas é o chamado quarto voto, ou seja, além dos 3 votos fundamentais comuns a todos os religiosos de pobreza, castidade e obediência, há um quarto voto que os jesuítas fazem ao concluir sua formação, e é obediência ao Papa nas missões. Isto significa que temos uma relação muito unida e próxima ao Papa, porque o Papa é aquele que tem presente a Igreja em sua totalidade. Sabe onde há necessidades, onde há maiores urgências e, portanto, nos pode enviar para onde quiser. No caso particular da Companhia de Jesus, é importante a orientação apostólica, ou seja, que não se trata de um instituto religioso, de uma ordem religiosa contemplativa dedicada fundamentalmente à oração, mas de uma ordem religiosa feita especificamente para o postulado. Também temos uma grande capacidade de cumprir uma função social, de nos empenharmos para que haja um mundo mais justo. Eu diria uma vocação atenta à maior glória de Deus, como dizia Santo Inácio. É uma linda aventura porque permite estar verdadeiramente abertos ao mundo. A igreja está na rua porque hoje Jesus é o rei da rua, como foi naquele domingo de Ramos em Jerusalém. O lugar de culto de Jesus hoje, mais que o templo, é a rua. Aí ele foi aclamado. Aí foi abençoado. Aí foi reconhecido como Senhor. Na rua. O outro ponto que também vai se caracterizar, e que já vemos em suas primeiras homílias, que vai se caracterizar com seu papado, é uma nova evangelização. Acho que utilizou esse termo. O que significa isso? Que todos aqueles que se autodefinem como católicos, que não somente têm um rótulo de católicos, mas que pratiquem seu catolicismo na igreja e fora dela. O momento que estamos vivendo requer uma nova evangelização, isto é, uma reevangelização de um território já evangelizado, que, no entanto, não se reconhece mais como cristão.
Enquanto que, ao contrário, na América Latina, temos uma evangelização mais recente e esta tensão missioneira está ainda mais vigente, está ainda mais viva. Definiu reiteradas vezes, mas com muita claridade em nosso livro, e seguramente expressou aos cardeais do Sacro Colégio qual era a sua imagem da igreja. Com palavras claríssimas disse: a igreja deve deixar de ser autorreferencial, deve sair ao encontro das pessoas, deve escutar as pessoas. Essa é a igreja que eu acredito. Ele definiu assim, e é o que o Papa Francisco procura. Para ele é fundamental o contato pessoal, direto, podemos dizer quase físico com as pessoas. E assim, sua presença no contexto latino-americano tem sido de governança, mas também de contato cara a cara, principalmente com os mais pobres, com as pessoas que mais necessitavam de atenção e ajuda. Nós o vemos, agora, como Papa, e se comporta exatamente igual de quando era pastor na Argentina. Jesus deu a vida por todos nós. E aí, acabou a busca? Não ouvi, acabou a busca? Não! O que dizia Jesus? Que rezassem para que Deus mandasse outros pastores que saíssem a procurar. E esses pastores são os padres? Sim. São as freiras? São os bispos? São vocês? Sim, outra vez, são vocês? Outra vez, mais forte! E vocês têm que sair para buscar? E têm que falar de Jesus para as pessoas? E têm que convidá-los para que conheçam Jesus? Essa mudança que está nascendo se explica de um jeito simples, com as palavras do próprio Bergoglio. A igreja deve evitar a tentação de ser administradora e não pastoral. Deve transformar suas estruturas para transmitir e facilitar a fé. Talvez a realidade do Vaticano possa ser que o necessite mais nesse momento. Bergoglio é um homem de experiência, um homem que já tem um protagonismo na igreja muito forte. Acho que tem um prestígio muito grande. E é por isso que pensaram nele como uma pessoa para esse momento. A situação que vive a igreja neste momento é muito delicada, ao menos por dois motivos. A igreja, durante séculos, foi basicamente uma igreja ocidental, europeia, muito concentrada sobre o continente europeu e, em particular, podemos dizer sobre a Itália. Enquanto que hoje a igreja tem uma forte expansão também em relação aos outros continentes, por isso talvez se sentisse a necessidade de que ao sumo pontificado chegasse uma pessoa proveniente desses outros mundos, tão importantes e vitais para a igreja. A missão dele vai estar principalmente naqueles que estão mais longe geograficamente do Vaticano, mas que para ele vai ser como o principal. Por isso, o seu olhar vai estar posto na periferia do mundo, seja geográfica ou existencial, certo? O mundo pobre, o mundo escravo, o mundo da guerra, que são essas realidades que ainda são mais cruéis que as que tem vivido na Argentina. Remova a folhagem da existência e embaixo busque os brotos da vida. Busque aí, onde Deus se manifesta, na simplicidade, nas pequenas coisas. Vocês sabem que na gruta de Belém, para entrar ao lugar onde nasceu Jesus, há um grande templo, mas para entrar ao lugar onde nasceu Jesus, tem que se agachar, tem que se abaixar. Para encontrar Jesus, tem que se abaixar, se desfazer de toda pretensão, se desfazer de toda ilusão efêmera. Vá ao essencial, ao que te promete vida, ao que te dá vida, ao que te dá dignidade. Abaixe-se. Não tenha medo à humildade. Não tenha medo à mansidão. Hoje nos dizem que quanto mais empinado tiver o nariz, mais importante você é. Não, não é por esse caminho. Hoje nos dizem que quanto mais vaidoso parecer, você vai ter mais força. Não, o caminho não é esse. Hoje nos dizem
que quanto mais gritar, quanto mais brigar, quanto mais confusão fizer, quanto mais discórdia semear, você vai ser melhor. Não vá por esse caminho. Abaixe-se. Seja humilde. Seja tranquilo. Use essa mansidão. Escute. Conviva. Reconheça a sua dignidade e a dos outros. Ame e se deixe amar. Ele não tem nem seguirá um projeto abstrato de reforma da igreja construída na teoria. Simplesmente seguindo o evangelho, essas coisas poderão mudar quase de forma, digamos, natural, simples. Pouco a pouco, se abrirá novas vias, sempre de acordo com a perspectiva de proximidade e misericórdia, que são as palavras que ele sempre adora dizer. Uma igreja, repito, não tenha como objetivo se autopromover, mas somente confessar, como disse em uma das suas primeiras homílias, a fé, o amor de Cristo em relação a todos os homens. Nesse sentido, a igreja poderá encontrar tantas formas, tantos jeitos para confessar a humanidade desse mundo tal qual é hoje, com seus problemas, suas esperanças, suas angústias, o amor de Cristo em relação a todos nós. Se ninguém mais acredita em Cristo, a igreja morre e deixa de existir. Se, ao invés disso, se consegue reviver a fé em Jesus ressuscitado, se converte em bem para todos os cristãos, mas, ao mesmo tempo, uma capacidade de manifestação de amor efetivo que se transforma em bem para toda a humanidade, que cria paz, que cria harmonia com o universo. Essas são algumas das belas palavras que o Papa Francisco guarda no coração. Disse: escolhi Francisco, escolhi pelos pobres, pela paz e pela harmonia com a criação. Esse Papa vai dar à igreja esse caminho que tem a ver com a vida simples que ele sente, mas que o mundo também reclama da igreja. Por mais que haja setores que talvez não o compreendam, talvez até possam resistir. Acho que ele, com seu jeito de ser, com a sensatez que tem, vai conseguir que esses objetivos sejam alcançados. E eu acho que é uma questão de tempo. E alguns objetivos ele vai ver, outros sucessores dele vão ver. A semente da mudança está plantada. O mundo responde. Uma nova etapa está a caminho. Sabendo quem é Jorge Mário Bergoglio, entendemos quem é o Papa Francisco. Um pastor que vai na frente, deixando pegadas. Um pastor que vai ao lado, para que não abandonemos o caminho. E um pastor que está atrás, para nos dar coragem para continuar. Esse é Francisco. Esse é o Papa de todos. Jorge é um homem bom, honesto e que gosta das pessoas. Pode ser príncipe, rei, mas gostar das pessoas é muito difícil. E isto é muito importante. O Papa Francisco é um homem de uma grande força espiritual e põe sua fé em Deus. Com total humildade, vai continuar sendo o mesmo Bergoglio. Por algum motivo, escolheu o nome Francisco. Ele se sente à vontade numa favela, numa prisão, num arcebispado. Ele demonstrou que onde ele vai,
sabe enfrentar os desafios do lugar onde vai. O que o Papa faz tem uma história. Não é o que vem agora, como enganar as pessoas, não. Ele tem uma espiritualidade baseada nessa simplicidade, nessa austeridade, que é o que quer para a igreja. E bom, evidentemente vai precisar de pessoas que acompanhem ele. Com certeza é uma pessoa muito inteligente, então terá pessoas que estejam preparadas para trabalhar com ele no Vaticano. E entender que ele coordena e dirige a igreja do mundo todo e que a igreja não é somente o que se vê no Vaticano. Somos nós, os que estão na África, na Ásia, ou seja, ele não é só o Papa do Vaticano, é o Papa do mundo. É um homem que dá paz. O que melhor que um Papa que dê paz? Queria pedir, por favor, a todos aqueles que têm posições de responsabilidade no âmbito econômico, político ou social, a todos os homens e mulheres de boa vontade, sejamos guardiões da criação, do trabalho de Deus gravado na natureza, guardiões do outro, do meio ambiente. E começamos este caminho, bispo e povo, este caminho da Igreja de Roma, que é a que preside na caridade todas as igrejas. Um caminho de fraternidade, de amor, de confiança entre nós. Rezemos sempre uns pelos outros. Rezemos por todo mundo, para que haja uma grande fraternidade. Espero que este caminho da igreja, que hoje começamos e no qual me ajudará o meu vigário aqui presente, seja frutuoso para a evangelização desta tão bela cidade. Quero dar a bênção, mas antes peço um favor. Antes do bispo abençoar o povo, peço que vocês rezem ao Senhor para que me abençoe a oração do povo pedindo a bênção para o seu bispo. Façamos em silêncio esta oração de vocês por mim. Queridos irmãos, o convite de Jesus é aliviar o peso de nós mesmos, dessas simulações, falsas crenças e receitas rápidas que tanto gostamos de ensaiar todos nós. O convite é retomar a confiança do trabalho fraterno de todos, a longo prazo talvez. Como aprenderam os humildes do nosso povo, heróis conhecidos e anônimos, que se sentiram filhos de Deus e desta terra. Como Ele mesmo nos sugere, confiar como filhos, como Ele, que não economizou esforços e entrega, mesmo sem ver os resultados. A fraternidade no amor, como viveu Jesus, nos alivia. Faz a dificuldade suave. Não é questão de ser impecável, porque ninguém que se compromete deixa de se enlamear, mas que nos convida a não ficar no chiqueiro que corrompe, porque Deus sempre nos perdoa e nos eleva. Deus não se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão.